muita luz, muita paz sobre você, sobre a sua vida e a sua família. Amém. Vamos continuar falando acerca dos sonhos, né? Acerca das teorias do livro Enigma dos Sonhos. Quero cordialmente convidar você para ler e convidar os seus amigos também a ler o livro Enigma dos Sonhos, um livro de 600 páginas, abençoadíssimo, que fala sobre diversas teorias, né, sobre o cosmo, né, o universo dos sonhos, do inconsciente. E você tem esse livro totalmente grátis na internet, no endereço Enigma dos Sonhos, tudo junto, .blogspot.com. Decore esse endereço e vamos falar acerca da premonição noturna, a teoria da premonição noturna. Todos nós já tivemos aquela impressão: peraí, eu já estive aqui, eu já falei com essa pessoa, já vi esse cara, e eu já falei isso que eu estou falando agora. Poxa, eu já pisei aqui nessa pedra que eu estou pisando agora. E muita gente fica sem saber o que era isso. Meu Deus do céu, o que é isso? Né? Todos nós temos, uns mais e outros menos. Todos nós temos essa impressão. Mas o que é, teólogo? O que significa essa impressão? O que significa você estar passando por um lugar e dizer: peraí, eu já passei por aqui, já estive aqui, e já olhei para essa pessoa está olhando para mim, já aconteceu isso. O que é isso? O que é que vem a ser isso? Pois bem, o livro Enigma dos Sonhos, ele traz várias teorias, né, interessantes, e essas teorias é a teoria da premonição noturna. Como se daria isso? Todas as noites sonhamos e entramos em várias partes do nosso universo virtual. Todas as noites, ao deitarmos a cabeça no nosso travesseiro, viajamos por constelações e universos incríveis existentes dentro da nossa cabeça. E um desses universos é justamente uma dádiva de Deus, chamado de premonição noturna. Ou seja, todos os dias sonhamos com partes importantes do dia seguinte. E esse sonho é como se fosse uma premonição para a própria inconsciência, para a nossa carne. Porém, a consciência não fica sabendo. E quando fica sabendo, ela às vezes esquece, né? Esquece. E por isso que a gente só vem lembrar na hora que a gente está passando e encontra aquela situação que nós sonhamos no dia anterior. Pode ter a certeza disso. Eu já passei por aqui, eu já andei por aqui, já vi essa pessoa me viu, e ela disse olá e eu disse olá também. Poxa, o que foi isso? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Isso, segundo o livro Enigma dos Sonhos, e sua teoria registrada, é a premonição noturna. Todos nós seríamos dotados de premonições, né? E aí existiria uma premonição diária. Existiria uma premonição diária. Todos os dias temos uma premonição do dia seguinte, ou 1 ou 2 dias, mais ou menos no máximo até 3 dias seguintes. Existem aquelas grandes premonições, né, que são aquelas revelações que sonhamos, e principalmente quando são más. Aí elas marcam e a pessoa se lembra. Mas a premonição não só abrange a parte má da situação, mas abrange toda a situação em si. É como se hoje eu dormisse e tivesse flashes do amanhã. Isso já aconteceu com tanta gente, né? Tanta gente famosa. A gente viu a questão dos mamonas assassinas, né? Os mamonas viviam brincando que o avião iria cair, realmente caiu, mas antes do avião cair, um dia antes, a maioria deles sonhou um sonho estranho. Um deles sonhou um sonho, outro também sonhou. O que era aquilo? Aquilo ali era a premonição. A premonição é uma dádiva que Deus nos deu. Agora existem pessoas que têm esse dom mais forte, e eles conseguem, né, ter revelações de muito tempo adiante, ou de outras pessoas. Mas todos nós, mesmo aqueles que não se lembram, têm
a premonição noturna. No caso, o que aconteceu com os mamonas assassinas foi justamente isso. Um dia antes, houve premonição noturna em alguns deles. E, segundo a análise que eu fiz da vida desses cantores famosos, a premonição noturna deles já vinha apontando para esse acidente há muito tempo, porque eles vinham brincando muito, dizendo que o avião ia cair, dizendo que o avião ia cair. Aquilo poderia ser um código do inconsciente dele, ou seja, da carne dele, e estava dizendo que sabia que ia acontecer alguma coisa. Então ela se expressava através de brincadeiras, né? É como se a nossa consciência estivesse sentada em cima de uma plataforma incrível de sistemas inconscientes, que eu chamo de outras consciências. Então a nossa consciência está em cima de uma carne que é viva e autônoma, segundo o livro Enigma dos Sonhos, e que ela tem opiniões próprias. Mas ela, para passar essa opinião para o consciente, ela usa código, porque existe uma lei que codifica tudo. Todos têm premonição noturna. É uma dádiva divina. Todos à noite sonham com fatos do dia seguinte. Muitos não se lembram. E nesses sonhos acontecem que se gera antipatias e simpatias inexplicáveis. Pessoas que nós conhecemos há 2 minutos, que parece 2 anos. Pessoas que conhecemos há 2 anos, mas não simpatizamos. Então, muitas vezes, é um mal entendido da premonição noturna, né? Um mal entendido energético também. Todos nós sonhamos com fatos do futuro. E aí, muitas vezes, isso é um gatilho. Não pertence aos crentes, aos evangélicos, não. Não pertence aos católicos, nem pertence aos espíritas. Isso pertence a Deus, e Deus dá a todos. Agora, como nós somos partidários, né, e temos os nossos partidos, então os evangélicos dizem que é Deus que revela só para eles, os católicos também, os espíritas dizem que é a reencarnação, tudo bem. Mas, segundo a minha opinião, todos têm essa premonição noturna. Agora, muitas vezes não compreendemos, né? Tem até aquele caso do pastor lá do Rio Grande do Sul, né? Esse pastor do Rio Grande do Sul, ele disse que sonhou, né? Tem a gravação dele na internet, você pode ver, e ele fala que sonhou, né, que uma voz levou ele para um lugar, e nesse lugar tinha muito fogo, né? Muito fogo, e as pessoas sendo colocadas dentro de um negócio preto, como fosse uma lona, e levado para um lugar escuro. E o amado pastor, querido pastor, muito amado e querido lá da Igreja Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, ele interpretou como se fosse a vinda do Senhor Jesus. Mas na verdade não era a vinda do Senhor Jesus, era a morte dele, né? Ele caiu nesse acidente aéreo, né, que houve, e foi carbonizado. Então aconteceu que o sonho dele mostrava pessoas, né, muito fogo, e pessoas sendo colocadas dentro de um negócio preto, um saco preto, que era aquele saco onde botavam os defuntos, né, e levado para um lugar escuro. Então o sonho de premonição noturna avisou para ele, avisou. E aviso é aviso, isso não quer dizer que é Deus que fez isso. As pessoas se confundem com premonição porque elas dizem que é Deus que está mostrando, porque Deus é que vai fazer. Não, Deus o livre. Você sonha com um acidente, aí acontece o acidente, foi Deus que provocou esse acidente? Não, a coisa está errada. O sonho de premonição noturna faz parte do gatilho dos avisos. Veja a palestra, o gatilho dos avisos, nesse mesmo canal, Joilson de Assis. E você vai notar que os avisos, eles acontecem independente da nossa religião, da nossa fé. E os gatilhos é como se fosse uma lei, que nós estamos encaixados dentro dela. E quando acontece qualquer coisa, ou vai acontecer qualquer coisa ruim, esse gatilho dispara. E aí há sonhos nenhum, sonhos nem outro, né? Sonhos acontecem com pessoas, né, sacerdotes, pastores, padres, não importa a religião. Então o sonho da premonição noturna segue mais ou menos esta lei. O sonho da premonição noturna não só vem revelar coisas ruins, não. Todas as noites, segundo o livro Enigma dos Sonhos, sonhamos com o dia seguinte e com os principais acontecimentos do dia que vem. E nisso, quando acordamos, quando passamos a viver o nosso dia a dia, passamos por aquela situação e nos lembramos, oxe, peraí rapaz, né?
tal, eu já vivi isso, então, peraí, eu já passei por aqui, né? Eu já apertei nessa campainha. Dizer que é memória de vidas passadas não pode ser, porque na outra vida, vamos dizer assim, se houvesse, não haveria aquela campainha, não haveria um celular, não é verdade? Então é a premonição noturna, você sonhou, você foi para o futuro, né, que mais ou menos varia entre 3 dias, né, mais ou menos. Quando existe também uma premonição que ela vai até 30 dias, e essa premonição é muito forte. Mas a maioria das premonições noturnas, ela tem um prazo de 3 dias. Mas como é que é esse prazo? Esse prazo é o seguinte, que sonhos têm validade também. Não é você sonhar para daqui a 80 anos acontecer. Pode ser uma profecia, uma coisa muito forte. Mas o caso de premonição noturna é um gatilho que dispara todas as noites, nos levando a flashes do dia seguinte. Tá bom? Tá bem explicado? Veja as outras palestras nesse mesmo canal. Muita luz para você.